Deputado Pedro Cunha Lima, um grande abraço, bom dia. É um prazer tê-lo mais uma vez no nosso programa e gostaria que o senhor falasse aí sobre esse novo desafio na sua vida, na sua carreira política. Bom dia, Michele. Meus cumprimentos a todos que nos acompanham aqui no Manhã de Notícias. É um desafio enorme para a Paraíba. A gente tem um diagnóstico posto hoje, muito desafiador, muito duro, difícil, desumano até, já que o fantasma da fome, Michele, voltou a assombrar a vida de várias famílias, milhares de famílias. É muita gente passando sede, é muita gente que não tem uma oportunidade de emprego, que não tem espaços de capacitação, espaços de entrega real, de educação de qualidade. A gente tem um retorno, do crescimento da criminalidade, em um dos índices, que é o CVLI, são os crimes violentos, letais e intencionais. Depois de uma série histórica de redução desse número, desse índice, a gente vem em 2020, novamente, um crescimento vertiginoso. Então, nós temos muito por fazer e temos muita confiança no modelo que queremos apresentar, que é baseado na inovação, que é baseado na ruptura de uma maneira de se governar, com toda a nossa jovialidade, todo o nosso novo pensar, abrindo espaço para pensar fora da caixa, abrindo espaço para os novos ares de um novo tempo. A gente tem muita segurança que vai apresentar uma alternativa para a Paraíba, para que a gente possa fazer a Paraíba crescer. Pedro, todo mundo sabia, a Paraíba sabia que Romero Rodrigues era o candidato, era o nome escolhido, apresentado pelo PSDB, desde criancinha, vamos dizer assim. E aí, por motivos pessoais, particulares, enfim, ele resolveu não ser o nome, esse nome, e aí o partido tinha que apresentar. Esse nome foi o seu. Quais foram os critérios adotados pelo grupo, pela cúpula do seu partido, para que chegasse a esse desfecho, ou seja, para que seu nome fosse o escolhido para enfrentar o governo e a máquina nas próximas eleições? Essa é uma construção que acontece naturalmente. Antes de Romero marcar sua posição de pretender disputar para a Câmara dos Deputados, lá atrás, eu já havia colocado o meu nome à disposição. Hoje eu tenho muita segurança do que precisa ser feito, sabe, Michele? Eu estou com muita vontade de poder cumprir um papel, nesse novo momento, enfrentar privilégios, romper com um sistema podre, com uma engenharia que não está funcionando bem. A gente tem tanto desperdício de dinheiro público. O orçamento do governo do estado da Paraíba é de mais de 14 bilhões de reais. Não é possível que a gente não consiga realizar mais e permitir um ambiente para a Paraíba se desenvolver mais. Então, lá atrás, eu já havia colocado o meu nome à disposição. Eu percebo que as duas bandeiras que eu venho defendendo nesses últimos anos na Câmara dos Deputados, a educação e o combate aos privilégios, mexer no que está errado, ter a coragem de dizer o que precisa ser dito e fazer o que precisa ser feito. Aliás, deputado, esse seu discurso é um discurso que destoa, infelizmente, da maioria, da classe política, que defende e que gosta desses privilégios. Mas a população já não aguenta mais. Então, desde 2015 que eu fiz uma renúncia, faço o repasse do auxílio moradia, não é possível que ainda hoje você pegue parte do dinheiro público para pagar auxílio moradia para deputado. Auxílio mudança, também fiz o repasse, não aceitei esse valor. Renunciei à aposentadoria especial de deputado, renunciei ao aumento da verba de gabinete, apresentei o projeto para acabar com o carro oficial. No nosso governo, o secretário não vai ficar indo para o seu trabalho com um carro oficial do governo pago pelo povo. O secretário tem que ir no seu carro, da mesma forma que o trabalhador comum vai no seu carro para o trabalho. Quando tem carro, se vira no seu transporte. Então, não faz sentido o povo não ter como ir para o seu trabalho. Muitas vezes passa 40, uma hora esperando um ônibus para poder ir para o seu trabalho. E
essa mesma pessoa ficar pagando o carro oficial do secretário. Então a gente quer trazer uma nova mentalidade, Michele, e foi isso que fez com que o nosso nome, né, pudesse, né, despertar esse sentimento de representar essa nova vontade que nós temos pela Paraíba. Deputado Pedro, uma das categorias que mais está insatisfeita com o governo do Estado é a classe dos policiais. A gente tem visto aí protestos e etc. E o governador, que participou ontem aqui do nosso programa, disse que tem feito muito pelas polícias da Paraíba, não na questão de aumento de salário, mas na questão de investimento no aparelho policial. Eu queria que o senhor falasse sobre esse episódio entre o governo do Estado e as polícias, e esse descontentamento, né, das tropas. Olha, você tem uma necessidade de investir em equipamentos, sim, né, que é o material necessário, o equipamento necessário para enfrentar o crime, mas o principal instrumento é o ser humano que está ali, é a pessoa. Você não pode descuidar da pessoa e trocar o seu armamento. Tem que, antes de qualquer coisa, ter um policial ou uma policial valorizada, bem formada, estimulada, e não o massacre que acontece hoje. A gente sabe que na Paraíba, sequer o sagrado direito de aposentadoria o policial tem hoje. Como é que está cuidando bem? Não tem como a polícia funcionar se, no momento em que se conquista um direito de se aposentar, depois de você passar uma vida colocando uma farda, arriscando a sua vida para defender a sociedade, e quando você alcança o momento que você pode se aposentar, lhe é negado o exercício desse direito, porque se você usar o seu direito legítimo, você perde mais de 40% do seu salário. O policial hoje que vai para a reserva, que exerce o direito à aposentadoria, perde mais de 40% do seu salário. E boa parte deles não consegue perder, né, tanto um pedaço tão grande do seu salário. O que acontece? Ele, na prática, não consegue ir para a reserva, apesar de ter o direito. Então, de largada, o governo do estado da Paraíba hoje nega esse que é um direito sagrado. Então, está massacrando a polícia, está pisando em cima do policial. Tanto é assim que teve um protesto antes de ontem, e é uma postura muito equivocada, porque compromete a segurança pública de todos nós. Deputado Pedro, no lançamento do seu nome, né, como pré-candidato a governador da Paraíba, notou-se aí 2 ausências, e aí não teria como, por exemplo, notar a ausência física do seu pai, Cássio, também a ausência de Romério. Eu queria que o senhor fizesse aí comentário, porque a gente tem visto, ouvido e lido, né, várias explicações ou narrativas para essas 2 ausências, e eu queria que o senhor comentasse. O ex-senador Cássio, Michele, atravessa um novo momento na sua vida, está focado em uma nova fase. Depois do resultado da última eleição, ele teve que se reinventar e está muito dedicado na nova missão que está cumprindo, né? E tem suas atribuições, não conseguiu estar presente. E a gente aproveita para deixar muito claro também que o candidato é Pedro. Cássio é Cássio, Pedro é Pedro. Tenho muito orgulho da trajetória do ex-senador Cássio, do ex-governador Cássio, né? Tenho muita admiração de todo o trabalho que ele entregou à Paraíba, tenho muito amor por ele, claro, na condição de filho, mas o fato é que cada um é cada um, e que o debate hoje pede que a gente analise o que está acontecendo hoje no nosso estado e quais são as soluções que a gente pode elaborar, desenhar, né? Aproveitando desde já para abraçar e cumprimentar o prefeito Marcos Diogo, esse grande parceiro de construção, né, da vida pública. Né? Então, em relação ao meu pai é isso. Em relação ao Romero, ele está vivendo um momento delicado da sua vida, inclusive colocou publicamente isso. Né? Tem uma irmã, Antonieta, que teve um diagnóstico de um câncer, e ela mora em Porto Velho, em Rondônia, e ele se afastou de política para poder, naturalmente, chegar junto da sua irmã, da família, para dar força. A gente se solidariza, pede a Deus que interceda para que Antonieta esteja o quanto antes curada,
né? Com muita fé em Deus, com confiança na medicina, a gente vai ter essa notícia feliz, se Deus quiser. E no tempo próprio, atravessado isso, a gente vai voltar a falar de política do Romero, a gente conversa com ele com muita frequência, a gente tem uma proximidade com ele imensa, enfim, essa conversa também acontece de maneira muito natural. Tem sido dito que Cássio não tem interesse mais na política da Paraíba. Ele não vai disputar a eleição ano que vem, que é diferente de não ter interesse com a política. Meu pai tem vocação de participar da vida pública, é da natureza dele essa vontade, esse ímpeto de deixar sua contribuição. Agora, não precisa ter mandato para poder estar na política e fazer política. Não necessariamente você precisa disputar a eleição. Tem muita gente que faz política, participando do processo, sem ser candidato, o próprio nome. Então, é isso que acontece hoje na vida dele. Pelo fruto desse novo momento que ele está atravessando, fruto do último resultado eleitoral, ele se colocou em uma outra atividade, e agora está muito focado no que está fazendo hoje. Mas isso não quer dizer que ele está sem fazer política. Pode ter certeza que ali não para de fazer política, não, porque é da natureza dele. Em relação à ausência de Romero, como é que o senhor classifica isso? Como é que o senhor viu essa ausência dele nesse evento tão importante para a oposição? A razão é mais do que compreensível. É difícil você esperar outra coisa de uma pessoa que descobre que a irmã foi diagnosticada com a doença, e ele postou isso e publicou essa posição, de ter um momento de focar no instante para dar força à Antonieta, sua irmã, à família. Então, a gente respeita, antes de respeitar Romero politicamente, a gente respeita Romero pessoalmente. E o momento que ele está vivendo pede essa nossa compreensão. No tempo próprio, a gente volta a falar de política. Muito bem, deputado Pedro Cunha Lima, a gente está aguardando aí a participação do prefeito Marcos Diogo, viu, que extraordinariamente quer entrar nesse bate-papo aqui com a gente. Deputado, ontem eu conversei com o governador João Azevedo aqui no nosso programa. Nós falávamos com ele sobre o lançamento do seu nome como pré-candidato a governador da Paraíba, e em uma das matérias publicadas estava lá estampado: Pedro é uma inovação. E aí o governador disse que o senhor tinha que provar a Paraíba se realmente o senhor é algo de novo. Eu provo com atitudes, Michele. Nesse tema do enfrentamento dos privilégios, veja na Câmara dos Deputados quem, desde 2015, não admite receber auxílio moradia, porque auxílio moradia deve existir para quem não tem onde morar. Essa é a nossa visão de mundo, é a visão de mundo de uma nova geração. A inovação vem da nossa natureza, de perceber as coisas de maneira diferente. Da mesma forma que não recebi auxílio mudança, fiz o repasse desse auxílio mudança para a PAI em João Pessoa, para a PAI em Areia, para uma escolinha que tem em Cabedelo, porque eu não consigo admitir. Quando eu estava chegando na Câmara em 2015, eu vi, Michele, um desfile de carro preto, placa preta, para primeiro secretário, segundo secretário, terceiro secretário, quarto secretário, procuradoria, ouvidoria, tudo isso com dinheiro público. Apresentei um projeto para acabar com esses carros oficiais. Essa é a inovação, é a nova mentalidade que não consegue mais conviver e achar isso normal. Eu não acho normal a Assembleia Legislativa, para 36 deputados, ter um orçamento, ter mais dinheiro público do que a nossa Universidade Estadual, a UEPB, para uma comunidade acadêmica de mais de 21 mil pessoas. Perfeito. Essa é a inovação. É a inovação de uma geração que quer se levantar contra isso. Renunciei, como já falei, à aposentadoria especial de deputado, e investir em tecnologia, acabar com essa burocracia tosca. Não faz sentido você quer um procedimento administrativo para fazer andar um procedimento administrativo no governo do Estado. Muitas vezes você tem que ter um atravessador, tem que pagar uma taxa para poder ter velocidade. Então a inovação é essa, é a vontade de abrir espaço para pessoas trazerem novas ideias, deixarem entrar um ar novo, não ficar sentado atrás de um gabinete, arrodeado de deputado estadual, de liderança política, disso, daquilo.
né? Com todo respeito, tem vários deputados estaduais e lideranças políticas que a gente respeita e admira, né? Mas nesse modelo eu não admiro, não. O modelo de entregar uma secretaria, todo mundo sabe, Michele, que no governo do estado da Paraíba tem secretaria entregue para partido político como se fosse uma fazenda de porteira fechada. Secretaria não é fazenda, não, de porteira fechada, para você entregar para o cara ficar preenchendo ali com cargo comissionado. Então, a inovação é essa. O senhor acha que, sendo eleito governador, consegue quebrar aí esse sistema que vem funcionando já, sabe-se lá há quanto tempo? Só faz sentido se for assim para mim. Essa é a inovação, estar alimentado, abastecido e movido por uma crença de que é possível trazer o governo do Estado, a administração pública, para um novo tempo. E eu sei que é possível, Michele, porque na civilização humana, ela sempre questionou e mudou o seu funcionamento. Se você pegar há 500 anos, as coisas não funcionavam como funcionam hoje. E foi possível quebrar, foi possível acabar com a escravidão, foi possível dar o voto à mulher, foi possível acabar com um modelo imperialista, apesar de ter tanto resquício imperialista ainda hoje. Então, eu tenho certeza que a humanidade ela caminha no sentido da evolução, da correção das coisas. E existem correções óbvias que a gente precisa fazer e que a gente vai fazer. Então, é possível. Agora, antes de qualquer coisa, é preciso ter pessoas defendendo essa nova crença. E não atolada na cabeça no passado, achando que tudo que acontece hoje é normal. Não é normal. Deputado Pedro, quem está na linha conosco é o prefeito de Guarabira, Marcos Diogo, que quer participar desse nosso bate-papo. Prefeito Marcos, um abraço, bom dia. Vamos abrindo aqui essa exceção para o senhor participar do programa, quem sabe para dizer se Pedro é o seu nome escolhido, se seria Pedro o seu nome escolhido para, por exemplo, deputado federal. Prefeito Marcos, vamos ver se a gente consegue. Vamos ver se a gente consegue. Pedro, ele representa o novo, é isso que ele está dizendo, representa ideias novas, ideais novos, projeto novo. Já basta dessa mesmice, já basta desse retrocesso, já basta da Calvário, já basta de tudo isso que a Paraíba vem passando. Então, nós, paraibanos, temos que dar, eu diria até um exemplo ao Brasil. Vamos mostrar o novo, vamos buscar políticas novas, vamos buscar movimentos novos, vamos buscar as ideias novas, vamos buscar, fazer a nossa cidade, a nossa Paraíba se modernizar. E Pedro, o jovem, mas com a experiência aí, já do tamanho do mundo aí, experiência de vida, de mundo, de tudo, vai trazer para a Paraíba novos ares. Então, Michele, não é o meu voto, é o voto de toda a Paraíba. Pedro sabe disso. E aqui em Guarabira, Pedro sabe que nós vamos lutar, vamos trabalhar, não só por Guarabira, mas vamos trabalhar pela região, pela Paraíba inteira. Pedro tem todo o meu apoio. A Paraíba, tenho certeza absoluta que Pará vai pensar, vai ter Pedro como governador da Paraíba. Não tenho dúvida nenhuma, não. Já basta. A Paraíba não pode mais. O que está aí é resultado e sobra daquilo que a gente viu. Corrupção, Calvário, sabe? A gente falou de tantos milhares de pessoas que morreram aí o ano passado, foi um ano dificílimo. Às vezes eu me pergunto, se aquele dinheiro que foi desviado da saúde tivesse sido investido corretamente na saúde, teríamos esse número de mortes? Então, tudo isso tem que ser ponderado, tudo isso tem que ser pensado, tudo isso tem que ser revisto. E nós temos a obrigação em buscar o novo. E o novo é Pedro. Pedro, o novo. Prefeito Marcos, um grande abraço, viu? Muito obrigada por sua intervenção aqui no nosso programa. Deixa eu aqui fazer o convite ao vivo, para que na semana do Ano Novo o senhor possa estar aqui conosco ao vivo para falar, o senhor prestar contas à população de Guarabira desse seu primeiro ano de mandato. Com certeza, estaremos aí. Um abraço forte. Agradecer muito ao prefeito Marcos Diogo, né? Um parceiro de caminhada, né, pelo incentivo, pela confiança, e é muito bom ser movido por uma crença sincera e uma confiança de que a gente vai fazer junto algo melhor, e dizer da alegria pela capacidade técnica e de gestão que Marcos tem, a gente acompanha isso,
Guarabira é referência em entrega, em eficiência pública, em ter um bom gestor. Então, Marcos, com a admiração que lhe tenho, lhe agradeço muito por esse incentivo, por esse apoio. Não, que é isso. Nós, paraibanos, agradecemos. A política é feita de doação. A gente doa a vida. Você não está em busca de um emprego, não. Você está em busca de um mandato. Essa é a diferença. E com o mandato a gente consegue modificar a vida de muita gente. Um abraço, Pedro, Michele. Obrigado aí pela atenção. Tchau, bom dia. Um abraço, prefeito. A gente é quem agradece a atenção por participar aqui do nosso programa. E está aqui feito o convite, viu, para a próxima semana. Pedro, a gente acompanha seu mandato como deputado federal. Eu já disse aqui em outras ocasiões que acho interessante alguns posicionamentos seus, esses, por exemplo, de quebra, né, de vícios na máquina administrativa do nosso país como um todo. Mas aí eu pergunto a você o seguinte: como é que você vai conseguir mostrar para Paraíba que você é esse novo, quando, na verdade, você vem de uma tradição política, de uma oligarquia política? E não estou falando oligarquia política como um modo pejorativo. Você é fruto de uma família tradicional na política. E isso é tido, né, ou pelo menos é trabalhado na política como um pecado capital, vamos dizer assim, ser filho de uma oligarquia. Como é que você vai conseguir levar essa mensagem para os paraibanos, desvincular o seu nome, por exemplo, de alguns vícios que, inclusive, seu pai, seu avô também tiveram, porque é a máquina, é o sistema que impõe as suas próprias regras, independente de quem esteja sentado lá na cadeira? Não, primeiro, Michele, dizer que eu já quebrei qualquer tipo de retrovisor. Eu não estou aqui para olhar para trás. Eu acredito que a Paraíba não merece isso, não quer isso. Quando eu converso na rua com um paraibano, com um jovem ou de qualquer idade, as pessoas estão preocupadas com hoje. Pessoas que estão passando fome, como já falei, pessoas que estão passando sede, pessoas que não têm um trabalho, pessoas que querem uma Paraíba melhor, uma Paraíba crescendo. Então, eu não vejo a vontade dos paraibanos em ficar debatendo com um retrovisor, olhando para trás para saber o que fulano, o que Beltrano, né, seja quem for, fez ou deixou de fazer. As pessoas querem saber o que está sendo feito hoje, o que pode ser feito de melhor, que é isso que a gente quer apresentar. As pessoas querem ver a Paraíba crescer, que é isso que a gente quer fazer. E em relação a como eu vou sair desse debate também, mostrando quem eu sou, mostrando as minhas atitudes. Mais do que um sobrenome, o que vale é a atitude. Eu vejo que as pessoas estão também muito mais preocupadas em saber: vem cá, o que é que você fez? Qual é a sua postura? Como é que foi que você se comportou na Câmara dos Deputados? Isso vale mais do que nome, sobrenome, né, ou idade até, ou qualquer outro aspecto. Então, a gente está muito pronto em trazer o debate àquilo que importa. Todos esses artifícios, né, de desviar o foco do debate, né, dentro de estratégias eleitorais, políticas, a gente está muito seguro que o debate as pessoas não querem fazer esse debate. As pessoas querem fazer o debate da Paraíba, o que está acontecendo hoje, quais são as soluções e o que é que a gente pode fazer, né, para poder ver a Paraíba crescer, que é o que nos move aqui. Deputado Pedro, ontem eu conversava com o presidente da Assembleia, deputado Adriano Galdino, perguntei o que ele achava do lançamento do seu nome como pré-candidato. Vou pedir para a nossa produção soltar o comentário que ele fez e, em seguida, eu queria que o senhor fizesse aí o comentário em cima disso. Céu menor. Se a gente for comparar o carisma e a grandeza do ex-prefeito Romero Rodrigues, que até então era o candidato do PSDB, era o candidato da oposição, e se a gente for comparar com o atual candidato, que é o Pedro, a oposição ficou menor em termos de candidatura. Não resta dúvidas que Romero é um candidato com mais potencial, com mais carisma, com mais aceitação, com mais penetração na Paraíba, né? E na medida que Romero desiste de ser candidato e aparece um outro candidato, a oposição perdeu em qualidade e quantidade também de votos. Com a palavra, o senhor, deputado Pedro. Eu estou muito focado, Michele, em não gastar energia com aquilo que não importa.
com aquilo que não faz sentido, com aquilo que coloca a política num ambiente velho, é antigo mesmo, assim, cansativo até, é cansativo. Porque a gente tem que debater o funcionamento, né, da segurança pública, como é que o governo do Estado está tratando o nosso policial. Esse é o debate que importa. Essa é a opinião que cada político deve dar. Como é que está a educação pública? Tem vaga na escola para todo mundo e como é que está a qualidade da aprendizagem? A gente está ensinando as nossas crianças a aprender a ler e escrever na idade certa? Quais são as ferramentas tecnológicas que a gente está deixando de usar para que o Estado tenha transparência? O presidente da Assembleia, que para 36 deputados tem o orçamento, tem dinheiro público maior do que a nossa universidade estadual, para mais de 21 mil pessoas. Isso é uma insanidade, isso é uma bizarrice, isso está fora de lugar. Então, eu só tenho energia para poder falar sobre aquilo que importa, aquilo que as pessoas querem debater, e não ficar nesse rame-rame político sem fim. Isso já deu. Né? A gente tá disposto a de fato, né, trazer um novo olhar, até para uma cultura política melhorar também. Sem dúvida, é isso que nós, né, que o povo espera. Deputado, muito obrigada por sua participação aqui no nosso programa. Lhe desejo um bom Natal, um ano novo de paz, de saúde para sua família, disposição para esse embate do próximo ano e renovar aqui o convite para que ano que vem o senhor possa estar aqui ao vivo conosco, né, cara a cara, olho no olho, para a gente conversar e conhecer um pouco mais dos seus projetos de governo para o nosso Estado. Muito obrigado. Eu que agradeço a você, Michele. Um prazer poder fazer parte dessa conversa hoje aqui no Manhã de Notícias. Estou muito animado, estou muito estimulado em dar o meu melhor, em oferecer o que eu tiver de melhor à Paraíba, para a gente poder permitir que o nosso Estado viva um novo tempo. É uma missão que traz uma imensa responsabilidade, mas é uma responsabilidade boa de sentir. É bom você ver que parcela das pessoas manifestam uma confiança em você, e isso nos move. Então a gente vai intensificar esse trabalho cada vez mais. Eu me sinto pronto, mas quero me preparar cada vez mais para oferecer o meu melhor. Então desejo também a você um Feliz Natal, muita saúde acima de qualquer coisa, e um próspero ano novo a todos que nos acompanham. Feliz Natal, próspero ano novo. Um abraço, deputado. Olha, e o embate político, ele vai esquentar muito ano que vem, né? Vai esquentar muito e muitas novidades vão acontecer nessa política, pode ter certeza. Não existe essa de jogo ganho, né? A gente que acompanha, eu faço parte de muitos grupos de WhatsApp e vejo o desenrolar das conversas de cada um. Alguns que falam, essa já está matada, já está resolvida, João Azevedo ganha de novo. Mas a gente sabe que um processo eleitoral, ele é cheio de surpresas, de novidades, tá? E uma vírgula, ele pode mudar tudo. Ela pode mudar tudo, pode ter certeza. E esse jogo vai endurecer muito a partir do ano que vem.